Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a tua vida. O meu pedido a Deus nessa manhã é que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas onde você estiver, que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor, te livre de todo mal e te conceda a vitória. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18, o versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia. O Deus que nós nos relacionamos é o Deus, na verdade, que busca salvar os pecadores, mesmo antes de nós termos consciência que estarmos envolvidos nos nossos pecados. O Deus que nós amamos, ele tomou a prerrogativa de colocar os seus pés nessa terra em carne e osso, nascer de uma forma vulnerável para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e se convertam a Deus e vivam uma vida exclusivamente ao Senhor. Mas jamais deveríamos nos esquecer, a graça de Deus tem o seu limite. A graça de Deus chegará um dia que não mais terá efeito sobre a vida do seu povo. Deus quer salvar a todos, mas aqueles que estão envolvidos nos seus pecados, Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança. E quando nós não estamos dispostos a viver uma vida de arrependimento, a realizarmos as mudanças necessárias em nossa vida, Deus então agora permite que nós caminhemos pelo vale da sombra da morte e paguemos as consequências de escolhermos seguir o nosso próprio destino. Da mesma forma como Deus se colocava à disposição para poder salvar o seu povo, Deus estava também colocando diante do seu povo, através do profeta Jeremias, que a destruição era algo inevitável. Se eles não se arrependessem dos seus pecados, a nação inimiga viria como um lobo feroz e iria destruir a todos, não pouparia ninguém. Deus poderia livrá-los de todo o sofrimento, mas se eles não se arrependessem, a botija que estava na casa do oleiro seria o próprio Deus que iria permitir que essa botija fosse quebrada. A botija representava Israel e seria ela mesma que seria destruída pelas mãos dos seus inimigos. Jeremias capítulo 18, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, nesse momento, não estava a se dirigir a uma pessoa de uma forma individual. Deus, na verdade, nesse momento, estava se dirigindo à nação de Israel como sendo de uma forma coletiva, num todo. Os parâmetros da aliança de Deus com a nação de Israel tinha sido real, tinha sido legal. Deus tinha aceito esse compromisso, a nação de Israel também tinha aceito essa aliança. Deus esperava que o seu povo cumprisse esse compromisso com ele, mas o povo estava disposto a viver a sua própria sorte, a sua própria liberdade e dar as costas para o Senhor. Deus, nesse momento, não poderia proteger um povo que estava disposto a abandoná-lo, e ele deveria permitir que cada um de fato arcasse com as consequências das suas próprias escolhas. Deus, como sendo o oleiro, ele se apresenta aqui nesse capítulo com essa função. Ele estava disposto a permitir que o seu vaso fosse quebrado, mas ele mesmo um dia, como sendo o oleiro, estava disposto a reconstruir esse vaso novo. Seria ele mesmo que faria um novo vaso, mas esse vaso seria mais forte, estaria nas suas mãos, estaria seguro nos seus braços, e seria ele mesmo que iria os proteger. Jeremias capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Deus estava dizendo através da boca do profeta: não é porque eu escolhi vocês que vocês podem viver do jeito que vocês queiram. Eu escolhi vocês para abençoá-los, representar o meu nome nessa terra, mas vocês precisam viver exclusivamente para mim.
porque eu sou um Deus santo, eu sou um Deus justo, e espero que aqueles que se aproximam de mim e assumem a aliança comigo, vivam em santidade, vivam em justiça nesse relacionamento comigo. Mas os israelitas não estavam dispostos a viver à altura dessa aliança, estavam mais dispostos a viver a sua própria vontade do que se submeter à vontade do Senhor. Embora o Deus da aliança tivesse criado todos os meios para assegurar o seu povo e abençoar o seu povo, o coração dos israelitas estava endurecido com o pecado, estavam envoltos à adoração de imagens de escultura. Deus já nesse momento não poderia fazer mais nada pelo seu povo, porque ele não poderia obrigar uma nação a lhe obedecer. Se eles estavam escolhendo viver a sua própria sorte, se voltar para os deuses dos cananeus, Deus não poderia impedir. Se essa era a decisão do coração dos israelitas, ele agora deveria permitir que cada um deles sofresse as consequências das suas próprias escolhas. Tragicamente, enquanto os cananeus eram fiéis à adoração aos deuses pagãos, os israelitas não eram fiéis ao Deus criador dos céus e da terra. O que Deus apenas queria era que eles fossem fiéis ao Deus Jeová, ao Deus criador de todas as coisas. Se eles se mantivessem seguros ao braço do Senhor, Deus ainda se manteria a abençoar o seu povo. Os israelitas estavam vivendo um adultério espiritual. Os israelitas tinham se casado com o Senhor, tinham assumido um compromisso em viver exclusivamente para o Senhor, mas eles estavam agora vivendo um adultério porque, em vez de serem fiel ao Deus, Criador de todas as coisas, eles estavam se prostituindo com outros ídolos. Deus olhava para essa postura do seu povo e tinha repúdio das ações dos israelitas. No versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Deus responsabiliza os líderes que não foram fiéis em apresentar a verdade ao seu povo. Se eles tivessem aberto a palavra, ensinado as veredas limpas para que o seu povo pudesse viver uma vida fiel ao Senhor, eles não teriam chegado onde chegaram. Mas os líderes falharam, eles se omitiram, eles tiveram medo, eles estavam buscando mais manter os seus relacionamentos do que de fato viver uma vida fiel, cumprindo a palavra do Senhor. Deus agora do céu olhava para essa terra e responsabilizava os seus líderes por se omitirem em viver uma vida fiel à palavra do Senhor e ensinar os caminhos pelos quais eles deveriam seguir. No versículo 16 nós encontramos a declaração de Deus através da boca do profeta falando que a invasão estava de forma iminente a acontecer. A destruição seria aterrorizadora, não poupariam ninguém. Todos aqueles que estavam dentro de Jerusalém e Judá seriam levados cativos ou seriam mortos ao fio da espada. A razão pela qual eles passariam por tamanha vergonha é porque de fato não se mantiveram fiéis ao lado do Senhor. Infeliz é aquele que vive nessa terra, sabe da verdade, conhece a palavra de Deus e dá as costas para o Senhor. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Eles tinham pleno conhecimento de como poderiam viver uma vida feliz. Eles tinham plenas as orientações de como poderiam ter a presença de Deus ao seu lado, mas eles rejeitaram, eles deram as costas para o Senhor. Agora eles teriam que colher a ignomínia da ira de Deus, passariam pelo vale da sombra da morte, sofreriam no cativeiro, mas porque escolheram abandonar o Senhor, dar as costas para o Senhor e viver a sua própria felicidade. Por não estarem dispostos a viver em harmonia com a vontade do Senhor, os seus amigos, a nação de Judá, a nação de Jerusalém, tentaram tirar a vida do profeta Jeremias. Escolheram uma cisterna, jogaram Jeremias lá dentro e era a única forma que eles imaginavam que poderiam silenciar o profeta Jeremias. A vida do profeta Jeremias pregava. As suas palavras não eram as palavras do Senhor. Jeremias não omitia nada que Deus pedia para que ele pudesse pregar. E a sua vida, as suas palavras eram uma afronta. Mexia com o coração de uma nação por não suportarem a vida e as palavras do profeta Jeremias. A escolha daquele povo foi de fato silenciar o profeta Jeremias colocando dentro de uma cisterna. Querido amigo, nenhum de nós deveríamos nos esquecer na nossa caminhada. Nós somos como um barro nas mãos do oleiro. É Deus que molda a nossa vida, é Deus que modela a nossa trajetória. Nós precisamos a cada dia, de acordo com a palavra do Senhor, deixarmos a nossa vida ser moldada por Ele. Se Deus nessa manhã mostra para você algum defeito na tua vida, algum pecado,
Permita que a palavra de Deus, permita que Ele molde você para que você possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Se nós não nos tornarmos maleáveis para que Deus molde a nossa vida, Ele pode nos quebrar. Ele pode permitir que nós passemos pelo sofrimento, para que, quebrado nas suas mãos, Ele nos reconstrua, Ele nos faça um novo vaso para a sua honra e para a sua glória. Mas jamais os propósitos de Deus se frustram, sempre eles se cumprem. Feliz é aquele que jamais dá as costas para o Senhor. Feliz é aquele que, quando abre a palavra e entende que é a voz de Deus falando ao seu coração, ele está disposto a colocar a sua vida em harmonia com essas verdades. Aqueles que abraçam a palavra de Deus e se colocam nos braços do Senhor são abençoados pelo Senhor e conseguem receber as bênçãos de Deus. Hoje é o dia que Deus tem feito um convite a cada um de nós. Se nós nos colocarmos em suas mãos, receberemos as bênçãos do Senhor. Poderemos a cada dia crescermos espiritualmente no processo da santificação. E um dia, quando o céu se abrir, ouviremos o nosso nome ser mencionado pelo nosso Deus para vivermos com Ele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.